Obrigado, vamos lá. Vamos continuar, então? Eu queria chamar, então, o terceiro painel, que a gente vai falar sobre equipamentos médicos. Para moderar o painel, vamos convidar o secretário de Saúde do município, o Hans Domann. Por favor, Hans. Junto com o Hans, como debatedores, teremos o Euben Júnior, que é o vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios e Inovação da Philips. Junto com o Euben, teremos o Dáurio Speranzini, que é o vice-presidente Latam da GE Latin America. Por favor, Dáurio. Nós temos também o João Pantoja, que é o diretor corporativo da Rede DOR. E, por último, nós temos a Cláudia Kohn, que é a presidente da Abramed e diretora da DASA. Por favor. Bom, muito bom dia novamente a todos e a todas. Mais uma vez cumprimentando aqui o Marcelo e o Márcio pelo evento, cumprimentando aqui a todos os participantes desse painel. Entramos aqui numa discussão de medical devices, e medical devices, acho que de uma forma geral, ele acompanha as linhas gerais do setor, de uma forma geral, relacionadas à capacidade de demanda de um determinado mercado, a capacidade de oferta colocada para enfrentar a demanda colocada, enfim, os aspectos regulatórios que regulam essa relação têm um papel bastante significativo aí, além de várias outras discussões que talvez não sejam a prioridade aqui hoje, mas que também são relevantes, assim como já aconteceram nos painéis anteriores, em relação às questões de desenvolvimento tecnológico, propriedade intelectual, independência tecnológica na área para o Brasil, embora essa tenha sido já uma revolução já dada há algumas décadas e que a gente também ainda não acompanha da forma que seria desejável para um país como o Brasil. Nós temos uma representação aqui ampla, eu tive aqui um pedido da área técnica para fazer aqui uma orientação rápida, todos os microfones estão desligados, basta um toque muito sutil e suave, sem aprofundar, que cada um liga na luz verde e aí os microfones ficam disponíveis para uso. Muito se fala do mercado brasileiro de saúde, de uma forma geral, de medical devices em particular. De fato, a gente tem tido um movimento nesses últimos anos de crescimento desse mercado, mas eu acho que a gente começa, para situar e para ganhar noções de cenário desse mercado para os próximos anos no Brasil. Nós temos aqui uma representação de produtores, de compradores, de prestadores de serviço. Eu abriria, talvez, essa discussão aqui, pedindo a cada um para fazer uma rápida introdução, mas, nessa rápida introdução, que a gente, cada um de vocês, colocasse como é que está vendo a perspectiva do mercado de medical devices, especificamente para os próximos 5 a 10 anos, se a gente tem uma expectativa do crescimento pelo envelhecimento da população, enfim, ou por outros movimentos socioeconômicos que possam acontecer no país, qual é a perspectiva que cada um tem para o mercado de saúde, de uma forma geral, e, em particular, de medical devices para o Brasil para os próximos 5, 10 anos. Vamos começando pela ordem aqui, então. Bom, muito boa tarde já. Meu nome, então, é Euben Monteiro, sou responsável pela área de estratégia e de inovação na Philips Latinoamérica. E, recentemente, também recebi a atribuição de cuidar de parcerias governamentais e investimentos em projetos, seja com consumidores, clientes privados, seja com cliente público, né? Então, toda a parte de financiamento ao cliente, né? Então, queria agradecer aí a organização, também o convite em nome aí do Comitê Executivo da Philips, vem representando o nosso presidente, o Henk de Jong. A Philips vê hoje o mercado de devices de uma forma muito interessante, porque ele está dentro de um contexto de uma transformação profunda do mercado de saúde. Então, eu queria calibrar aqui um pouco o tempo para deixar os colegas, mas, essencialmente, a gente vê o hospital, o sistema de saúde e o hospital, em particular, estão tendo que repensar a sua estrutura e o seu papel
porque o modelo, tal como está, ou ele muda ou ele será mudado. Não existe forma de seguir, né? O sistema... Hoje, meu avô foi administrador hospitalar, Hospital do Andaraí, minhas duas avós foram enfermeiras na época da guerra, então, minha família está ligada a isso. Eu vi... O nosso sistema, foi criado há 100 anos atrás. Então, hoje, o que tem de novidade? Doenças crônicas, o envelhecimento da população, todos nós queremos viver muito mais e com saúde, com qualidade, e tecnologia. Então, hoje a gente observa não só mais equipamentos permitindo um diagnóstico muito mais preciso, quanto a disponibilidade de software, né, para a gestão hospitalar, quando hoje ainda existe uma subutilização enorme da informação para a gestão da saúde, né? Então, esse é o contexto em que a gente encontra, depois a gente pode elaborar um pouco mais, mas é como nós estamos vendo. E o mercado tem crescido, e eu diria que só não cresce mais, talvez por barreiras de gestão, barreiras culturais, barreiras de acesso, né, dentro do próprio sistema, dentro da própria indústria. Eu acho que tem aí alguns gargalos, mas é um mercado, com certeza, que está crescendo, está se organizando e se consolidando, né? Muito obrigado. Alô. Hans, obrigado pelo convite. Gostaria, inclusive, de te parabenizar, porque disseram que é teu aniversário hoje. Então, todos estão convidados para um jantar. Nós só estamos esperando o convite para o jantar hoje à noite, né? Eu tenho assim... Eu vi as palestras anteriores, bastante interessante. Talvez o mercado de equipamentos ele esteja numa fase, em termos de inovação, um pouquinho anterior àquela que está inserida a parte farmacêutica de biotecnologia. Eu escutei falar de PDP. Na área de equipamentos isso ainda não acontece com muita frequência. Nós ainda estamos num processo de PPB, Processo Produtivo Básico. Quero só fazer uma ressalva. Eu estou nesse mercado há uns 20 anos. Nos últimos 10 anos, 11 anos entre Philips e GE. Agora como líder da GE, antes como líder da Philips. Eu tive a oportunidade, em 2006, de juntar membros do Ministério da Saúde, federal e estadual, 3 líderes de centros de inovação aqui no Brasil, alguns membros da minha equipe, para montar um plano holístico até 2020, no caso para a Philips lá atrás. A consequência disso era investir muito mais em localização, inicialmente, para ter acesso a potenciais benefícios fiscais. Esses mesmos benefícios fiscais, parte deles iriam ser reinseridos como pesquisa e desenvolvimento. E isso que aconteceu. O movimento que a Philips fez naquele momento trouxe os outros fabricantes, os mais importantes, para a mesma direção. Hoje, o Brasil tem basicamente 4 ou 5 fábricas que inicialmente foram fábricas de montagem e que gradualmente começam a ter o seu conteúdo local aumentado à medida que você consegue desenvolver sua cadeia de suprimento. Então, o importante, a diferença entre a área de fármaco e a de equipamento é de que nós somos obrigados a investir 4% em pesquisa e desenvolvimento. Hoje a GE tem para o budget dos próximos 12 meses um montante por conta do PPP, de 4 ou 5 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento, mais 5 milhões de dólares que ela está colocando aqui, são quase 10 milhões de dólares para os próximos 12 meses, apenas em projetos de pesquisa e desenvolvimento, por conta da lei da informática, né? Eu queria só finalizar de que o mercado é dinâmico, esse mercado na área privada tem se consolidado, eu vejo poucos grupos absorvendo esse mercado que a gente chama de outpatient clinics, que é um mercado de clínicas de patologia, de diagnóstico. Tem sido consolidado em torno de 3 ou 4 grandes grupos, e a mesma coisa inicia-se na área hospitalar. O que significa que para as empresas de equipamento ou produtores de medical device, significa uma nova etapa de como atender esse mercado, né? Antes nós conversávamos com os médicos, hoje a gente conversa com profissionais da saúde, e na verdade o que a gente tem visto é a necessidade de melhoria de produtividade. Como as empresas
de equipamento podem ajudar os seus clientes a dominar a informação do paciente e, como consequência, melhorar a produtividade. E aí eu deixo por aqui. Obrigado. João Pantoja, diretor corporativo da Redditor, por favor. Bom, queria agradecer o convite, em nome do Dr. Jorge Moll e do Dr. Heráclito Gomes, que não puderam estar aqui presentes, e dizer que a Redditor é muito otimista com relação ao cenário, né, que se coloca. A rede começou, na verdade, com a inauguração do Hospital Barra D'Or em 1998, e hoje nós temos 23 hospitais espalhados em várias áreas do país, né? A gente introduziu, e eu acho que a gente pode dizer que a gente resgatou muito do que a medicina do Rio de Janeiro já teve em determinado período e que depois ela deixou de ter. E a gente ficou assistindo a estados vizinhos receberem uma demanda crescente de procura por casos mais complexos, quando o Rio de Janeiro tinha todos os profissionais e, obviamente, os meios necessários para isso. E a gente conseguiu, eu imagino, que jogar no mercado da competição para que todos os outros players, vou chamar assim, do mercado privado do Rio de Janeiro assumissem uma posição também de excelência. A gente começou a implantar também a acreditação hospitalar e a gente entendeu que o hospital, na verdade, era para ser resolutivo. A gente implantou um conceito de emergência resolutiva que começou relativamente pequeno e, hoje em dia, a gente atende no país um total de 200 mil pessoas por mês nas nossas emergências. A gente tem um volume de 3.500 leitos espalhados pelo país. E isso tudo, claro, com uma demanda cada vez crescente, a classe C aumentando, tendo mais acesso a seguro-saúde, a população envelhecendo e todas essas doenças fazendo com que as pessoas procurassem os hospitais. Nós temos uma relação muito boa também com o Estado. A gente abriu uma OS, inclusive, que é o Hospital da Criança, que faz transplantes e cirurgias complexas ortopédicas e de outra forma. E nós somos grandes consumidores de elementos dispositivos médicos, porque enquanto eu me formei e fui estudar na América, e lá naquela época a percentual de leite terapia intensiva por hospital na base de 8%, hoje em dia nós estamos com 40% de leite terapia intensiva nos hospitais. Então a gente consome muitos monitores, a gente consome muitos ventiladores, dispositivos, todas as nossas emergências têm uma ou duas tomografias prontas a 24 horas por dia, uma ressonância, e a gente acredita que isso tenha trazido efeitos muito benéficos. A gente percebe pelas filas que as fontes pagadoras não conseguem dar cabo, né, através de laboratórios ou de outros métodos, de realizar seus exames, os pacientes vêm imediatamente nos procurar. Obviamente, com isso tem uma grande responsabilidade, porque a gente não pode ficar fazendo tomografia para uma encravada, né? Então, a discussão da medicina baseada em evidência é uma coisa muito importante na nossa prática do dia a dia, mas a gente conta também com um passivo muito grande. O país, por vários motivos, ele se omitiu, negligenciou a educação da sua ponta. Ou seja, os médicos, os enfermeiros, eles realmente chegam extremamente crus na nossa trincheira, vou chamar dessa maneira. E a gente tem que treinar eles, esse é um trabalho árduo. Meu trabalho como responsável direto pela qualidade corporativa é exatamente no sentido de alinhar todas essas forças, né? Márcia Kohn. Em primeiro lugar, obrigada, Hans, obrigada, Márcio, Haddad, obrigada pelo convite. Aqui, se eu for falar como DASA, nós vamos falar que nós somos consumidores dos equipamentos de uma forma bastante intensa e a consolidação se dá hoje de uma maneira muito real em vários grupos e ela começou há 20 anos atrás, mais ou menos, com quebras de paradigma, onde o mercado viu de uma maneira negativa a consolidação e ela era realmente uma tendência. Hoje, a fonte pagadora ela entende isso e a indústria produtora de equipamentos, não só de equipamentos de radiologia, mas de laboratório também, entende e trabalha isso de uma maneira bastante intensa. Quando a gente olha o mercado diagnóstico, quando nós falamos do mercado privado, o consumo ambulatorial de exames, ele se dá em 12 mil laboratórios no Brasil. Desses 12 mil, 25 produzem 60% do volume de exames que se faz no mercado privado. Então, daí a gente pode ver que a consolidação foi bastante efetiva nos últimos anos. Quando nós falamos de consolidação, nós estamos falando também de padronização. E as empresas que foram tendo a possibilidade de estarem em grupos maiores,
elas tiveram a possibilidade de investir mais e de forma padronizada. Então, quando nós fizemos a Abramed, por isso o Haddad citou a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, esses 20 e poucos associados, que representam 60% do mercado, olham para os problemas que a gente tem na saúde, no diagnóstico especificamente, para olhar o que de comum, e a gente olha as observações dos palestrantes anteriores, dos panelistas anteriores, e isso está muito mais maduro na indústria farmacêutica. No diagnóstico, nós temos hoje associações e representantes da área diagnóstica que vão à Anvisa, que vão à ANS, que conversam e começaram discussões importantes com as fontes pagadoras, para que a gente saia exatamente do que o Eden falou, do usual, da caixinha de discutir quem paga, quer pagar menos ou não quer pagar determinado diagnóstico, e quem faz, quer fazer mais e quer inovar, e quer investir e trazer novos equipamentos. O que eu acho que para em volta de tudo isso é fazer de forma racional. Primeiro, formando para pedir adequadamente o exame. Então, acho que o que você falou, Pantoja, é fundamental quando a gente vê técnicas que podem ser ainda bem utilizadas, serem utilizadas com médicos formados para isso. E, na faculdade, além da Universidade de Medicina, eles terem o que pedir adequadamente, eles saberem como funciona o sistema de saúde e não ter só a formação técnica, porque, se eles souberem, eles serão, futuramente, pessoas que podem mudar o sistema de maneira racional, baseado nas evidências que a gente tem. Além da educação, da formação desses médicos, tem algo muito importante que nós precisamos fazer, que é a regulação adequada, a fiscalização. Hoje, o Ivo estava falando aqui da Anvisa federal, das municipais, das estaduais. Hoje, toda a área diagnóstica, as empresas na área diagnóstica sofrem um pouco com isso, porque elas obedecem a uma questão federal, muitas vezes são fiscalizadas de forma municipal, tendo que olhar para todas as áreas e não saber direito a quem respondem. Assim como a gente tem questões de mão de obra médica, que é uma discussão bastante grande que está aí em Congresso, com algumas legislações sendo aprovadas. Então, nós temos várias questões que, anteriormente, não eram discutidas no setor, eram só discutidas questões de concorrência, e que hoje, quando nós falamos de equipamento médico, a gente tem que ter mão de obra boa fazendo, mão de obra que possa trabalhar, e todas as questões tributárias, questões de regulação e as questões de fontes pagadoras trabalhadas de uma maneira adequada. Eu acho que a palavra maior nós passamos em 3 anos de associação por um momento de quebra de paradigmas para começar o diálogo. E hoje a gente tem vários estabelecidos com muitas vitórias com a área diagnóstica. Acho que a compra de equipamentos, a formação de pessoas, as parcerias público-privadas permitiram que a gente tivesse um pouco de coragem, como se falou anteriormente, um pouco de arrojo, no sentido de vamos em frente tentar fazer, porque as empresas têm que sobreviver, como falaram, no final das contas, ela tem que ter lucro e tem que fazer isso dentro de um sistema viável. Acho que as questões maiores são essas. Bom, pelas falas, quer dizer, a gente passou por alguns aspectos importantes da formação dessa indústria no Brasil. E aí eu acho que valia a pena a gente dar uma focada agora e pedindo a cada um para ser bem objetivo nessa questão. Nós temos um complexo regulatório, e aí até falando um pouco mais de saúde suplementar nesse momento, que é um complexo regulatório que vem se aperfeiçoando com o passar do tempo e, como todo processo de aperfeiçoamento, vem sofrendo modificações e novas iniciativas pela agência reguladora, vem se conformando, enfim, dando ainda forma ao que se espera de um futuro promissor para a saúde suplementar no Brasil. Nesse processo ainda de muita metamorfose, de muito caminhar, e não só especificamente relacionado à agência, até outras questões que possam ter, que são também questões legais brasileiras, mas que possam ter um impacto direto na capacidade dessa indústria se desenvolver, cada um dos panelistas ressaltaria que gargalos, quer dizer, que aspectos regulatórios hoje, ou que política regulatória,
ou que aspecto legal existente hoje no país seria importante de se intensificar uma discussão buscando um aperfeiçoamento desse processo, que poucas ações trariam muito impacto na visão de cada um dos panelistas. Vamos agora, talvez, começar de lá para cá, e a Márcia já terminou e já segue. A Cláudia. Oh, perdão, desculpe. Eu acho, bom, difícil falar um, né? Mas vamos tentar. Não, pode ser mais de um. Ok, eu vou. O que ressaltaria? Para mim são 3. O primeiro, a questão para a área aí, olhando a saúde suplementar como um todo, a questão da contratualização. Eu acho que as relações transparentes e bem determinadas que vêm vindo com algumas normativas que foram colocadas no ano passado pela Agência Nacional de Saúde e que vieram através de diálogo com todos os players, acho que foi uma questão importante, mas que ainda não ultrapassou o status do gargalo. Ela teve discussão com todos os players, ela teve uma consulta pública, e acho que a agência abriu uma porta importante para isso, mas ela não se consolidou na transparência e na tranquilidade dos players, tanto hospitais como diagnóstico, terem a tranquilidade de terem contratos adequados com as fontes pagadoras. E aqui a gente não está falando de preço, e sim de normas de contratos adequadas. Só isso. Cada um resolve sua questão comercial, mas que tenha uma tranquilidade. Da mesma forma, quando eu compro um equipamento, eu faço a negociação e eu tenho termos que me garantam que esse equipamento vai ser pago da maneira adequada, tanto para o produtor do equipamento como para quem está pagando o equipamento. Acho que na prestação de serviço isso é válido numa democracia e num ambiente capitalista que nós vivemos, de que todos possam crescer. Eu acho que a primeira questão é a contratualização. A segunda é a mão de obra médica, que eu citei, e que nós temos uma sindicalização bastante importante. O Ministério Público vem atuando sobre os prestadores de serviço, solicitando que os médicos, e aí mão de obra médica especificamente, e especialmente os mais especializados, eu vou dar um exemplo aqui, um neuroradiologista pediátrico que trabalhe num serviço e que não tenha uma demanda de trabalho de 8 horas por dia, ele presta serviço lá e à tarde na universidade, ou vice-versa. O prestador de serviço tem sido notificado, multado, e tem sido fonte de ação civil pública do Ministério Público, porque eles exigem que esse prestador, que normalmente é um PJ, o que é assim no mundo inteiro, para trabalhar 6 horas, ou 4 horas, ou 4 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, que ele seja um CLT cumprindo carga horária completa. E entende-se isso que tem origem numa necessidade de sindicalização, com contribuição sindical, que a gente discorda veementemente, que deva, sim, haver todos os impostos adequados, toda a tributação adequada, mas não uma exigência sobre a autonomia do médico, que tem livre-arbítrio para trabalhar onde ele quer. Que esse tem sido também um gargalo importante para que se defina. Existe uma lei que tramitou e ia ser aprovada em novembro do ano passado na Câmara dos Deputados, que é do Sandro Mabel, que não é só para a indústria, para a área médica, mas que é para outras indústrias que também estão com o mesmo problema e que, infelizmente, por ações da CUT, etc., teve que ser congelado e vão tentar de novo depois das eleições desse ano. Acho que esses dois. O terceiro eu vou deixar para os colegas. Bom, acho que eu vou ecoar as palavras da Cláudia. Só vou adicionar 2 fatos. Um também que está em tramitação no Congresso, que é a relação da restrição do horário das enfermeiras para 30 horas por semana. Desculpa. Isso realmente é uma situação que, se isso realmente passar, os hospitais se verão com um problema de redução de leitos, que fique claro. Nós já temos uma grande taxa de ocupação. Nos últimos 5 anos, a taxa de ocupação dos hospitais brasileiros passou de 70% para 80%. Na Rede D'Or, a gente tem mais de 80% de taxa de ocupação dos hospitais. Quer dizer, isso já mostra que existe uma falta de leitos. Você imagina que isso é uma média, óbvio, né? Então, você tem sábado e domingo misturado com o dia de semana.
E eu acho que todo mundo aqui que mora no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, sabe que um problema das emergências é não ter vaga, é você ter um paciente esperando horas a fio porque você não tem aonde colocar. Infelizmente, eu falo para todo mundo, o hospital não tem beliche, eu não tenho como colocar a senhora ou o senhor um em cima do outro. Então, não dá, tem que aguardar. Então, isso é uma situação muito dramática e a gente tem feito uma articulação através da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, nós participamos ativamente, para tentar que as pessoas entendam o que isso vai ter de impacto. Não existem enfermeiros suficientes, escola de enfermagem produzindo gente suficiente, gente qualificada, menos ainda, em relação ao dia a dia nosso. Isso vai ter um impacto grande. Do lado positivo, gostaria de salientar a iniciativa do Qualis, né, do Ministério da Saúde, que está tentando colocar como leituras mínimas de qualificação para as instituições hospitalares poderem praticar e que isso se torne uma coisa bastante transparente, né? Se a gente analisar nesse período de consolidação o número de clínicas de esquina que desapareceram em função dos hospitais maiores, isso foi claramente acompanhado por uma melhora de desempenho, melhora da qualidade ao atendimento em geral. E o Ministério da Saúde tem contribuído nessa parte, nessa discussão. Ok, bom, o Pantoja e a Cláudia já resumiram bem esse tópico. Eu poderia agregar os outros dois tópicos. Um é sobre a parte de regulatória de registros, que para nós tem machucado bastante. Esperar um ano e meio para ter registros, enquanto em outros países a coisa é muito mais rápida, né? Então, isso realmente mexe com todo o nosso planejamento enquanto companhia. A gente não sabe quando a gente vai poder ter isso comercialmente disponível, e não só conosco, mas com todas as empresas que são as instituições que são nossos clientes também, né? Então, isso... Eu entendo que existe um plano e nós estamos aqui, olha, efetivamente de coração torcendo para que esse plano dê certo, para que pelo menos o core business da Anvisa vocês consigam fazer de forma que aquela forma que você espera e que a gente também espera. O segundo ponto é sobre a parte impositiva. Está um pouquinho não relacionado à parte de regulamentação, mas enfim, eu quero colocar de que nós temos impostos extremamente altos, mesmo utilizando dos benefícios fiscais, os quais nós estamos recebendo por conta do investimento em produção. No momento que você traz esses equipamentos para o início de uma operação de montagem, depois comece a produção, esses produtos ficam mais ou menos nos mesmos valores para o cliente final do que se eu estivesse importando e pagando todos os impostos de importação, etc. Alguém pode me perguntar, mas por que você continua fazendo isso? Né? Porque existe essa estrutura, essa política industrial que o governo montou, ela é inteligente também no sentido do financiamento. Quando a gente fala em acesso, o que nós temos, os nossos clientes têm com produtos locais através do FINAME é impagável para contribuir para melhor acesso. A gente tem hoje instituições muito menores que têm acesso a muito boas tecnologias como ressonância magnética, que podem estar situadas em qualquer lugar do país, que antes não estavam. Então, hoje, você tem, através do BNDES, o processo do FINAME, com, sei lá, não lembro mais, mas 5%, 6% ao ano, que pode pagar até em 10 anos, e para uma instituição pequena, isso contribui decididamente para um acesso. Isso é um avanço importante. A gente percebe pelo número de ressonâncias magnéticas, que são equipamentos de alta complexidade, de tomografias computadorizadas, outros equipamentos de alta complexidade, que são vendidos para Roraima, Amazonas, Pará, etc., e muito fácil. Até o processo que poderia ser muito burocrático em termos de acesso a esse financiamento, não o é. Acho que o BNDES está de parabéns no sentido de como montou isso. A gente não pode simplesmente criticar, mas tem coisas que foram feitas e deveriam ser continuadas nesse sentido. Muito bem, verdade, não estava. Então, com as palavras do Dáureo aqui, também como membro da indústria, que eu acho que, né, nós temos um lado muito positivo. Nós vivemos isso dando partida
nacionalização, vamos dizer assim, da produção na Philips, através até de algumas aquisições locais. Então, é muito gratificante, de fato, ver a expansão aí da capacidade para lugares que, se fosse pensar, 15 anos atrás, era impensável. A pessoa tinha que pegar o avião e vir para o Rio ou para São Paulo para fazer um determinado diagnóstico um pouco mais complexo. Isso está se democratizando. Então, acho que temos que dar loas a esse processo. Como já houve quase que um esgotamento aqui das grandes questões, tanto na ponta aí da atenção quanto na ponta da indústria, eu vou tentar aqui criar um link criativo, né? Eu vejo uma outra questão com relação ao acesso e ao desenvolvimento da indústria, que é, de fato, a racionalização dos recursos, a produtividade, né, dos recursos. Então, eu vejo um ponto importante que eu acho que o poder público pode atuar de uma forma importante, que é motivar a introdução na educação dos agentes de saúde, dos profissionais de saúde, de aspectos de produtividade, né? Não venho da indústria médica, eu me formei na indústria, tanto na indústria de transformação como em consultoria, até trabalhei com o Ronald Munk muito tempo lá na Accenture, hoje ele está na Rio Saúde, presidente da Rio Saúde, estava aqui hoje de manhã, um pouco mais cedo. E eu via os milagres que podem ser feitos quando se aplica essas técnicas de produtividade industrial, em termos de aumentos assim múltiplos inteiros enormes de aumentos de produtividade, aplicando os famosos Kaizen, né, o Six Sigma, etc, etc. Então, esse tipo de abordagem científica à produtividade, ao uso dos recursos, é fundamental. Eu vejo isso como outro aspecto que poderia ser motivado do ponto de vista de formação do profissional de saúde, porque é isso que eu acho que liga esses dois temas. Eu cito aqui o caso de um amigo, que é um cirurgião muito bem sucedido do corpo clínico do Einstein e do Sírio-Libanês, que um dia me procurou para tomar um chopp e disse assim: cara, eu preciso sair dessa indústria, não aguento mais ver tanto desperdício e tanto erro, tanto atraso. Quantas vezes eu estou lá com o paciente na mesa de cirurgia, o corpo clínico todo em volta e falta, sei lá, uma gaze, falta um insumo bobo, porque não houve aquela cultura de organização. Eu acho que a consolidação do setor está trazendo players que, até pelo seu tamanho, podem trazer um corpo profissional mais, vamos dizer, qualificado, que vai desafiar esse status quo, vai trazer essas práticas. Mas eu vejo que empurrar isso também na educação do profissional vai trazer um grande benefício para o sistema. Além, quer dizer, não obviamente, queremos ter mais acesso ao equipamento, mas quanto mais esse equipamento puder produzir, porque ele está sendo usado de forma racional, mais acesso nós vamos ter. Bom, isso nos traz de volta uma questão recorrente na área da saúde, mas que, apesar de recorrente, sempre vale a pena a gente explorar um pouco mais. Tem uma discussão eterna quando se fala de saúde pública, saúde suplementar, enfim, que também não é só uma questão brasileira, dessa virtual, na minha maneira de ver, inexistente, mas, enfim, dilema entre financiamento e capacidade de gestão dessa indústria, né? As questões aqui colocadas demonstram várias oportunidades que estão presentes, indiscutivelmente, sob o ponto de vista de gestão. Mas, ao invés da gente ir para o preto ou branco, quer dizer, a provocação que eu faria aqui era no sentido da gente, didaticamente, vamos dizer assim, expressivamente, tentar brincar aqui com um número um pouco. Quer dizer, eu acho que provavelmente não será, se for também não tem nenhum problema, mas provavelmente não será a opção de nenhum de nós que seja 100% de um lado e 0% do outro. Mas que peso teria? Quer dizer, o que a gente, de fato, mais precisa e em que proporção para essa melhor produtividade, melhor qualidade de serviços na saúde de uma forma geral? Quer dizer, com que emergência nós precisamos de mais financiamento se fôssemos considerar, se o universo fosse simples assim, só a questão de financiamento e gestão, que proporção a gente pediria de melhoria imediata no sistema se pudesse ser num estalar de dedos, né? 80% financiamento e 20% de gestão, ao contrário, não precisa de dinheiro nenhum, com o dinheiro que está colocado no sistema de saúde de uma forma geral, a gente tem condição de oferecer o serviço adequado à população, num preço adequado. Enfim, qual é a visão dos panelistas para essa questão que sempre é colocada
em relação a esse dilema de financiamento e gestão. Esse até no final vou me permitir dar uma opiniãozinha também. Vamos ver se... agora voltou a funcionar aqui. Vou agora seguir de novo a onda. Eu tenho uma opinião muito particular sobre esse assunto, porque a gente vê um mundo em que está lá o quantitative easing, está o juro zero negativo na Europa. Quer dizer, eu desconfio que tem muito dinheiro no sistema financeiro hoje. Hoje o que a gente realmente nota é falta de projeto, falta de gestão. Eu diria que nós não estamos falando de problema de liquidez, é um problema de projeto. E, portanto, se houver foco na gestão, muita coisa naturalmente vai se vamos desengargalar. Além disso, eu faço uma outra provocação, que eu vejo que a indústria tem um papel muito importante de se emparcerar com os prestadores de atenção médica e com o setor público, através das parcerias público-privadas, participando da gestão e do financiamento. Em outras palavras, a indústria apostar, fazer investimento a risco junto com os hospitais e junto com o setor público, porque conhece parte do problema de gestão e pode levar tanto o financiamento quanto a gestão, aumentando a especialização dentro do setor. Exatamente na mesma linha que o meu colega aqui. Eu acho que é muito difícil definir exatamente porcentagem aqui, mas eu acho que o maior gargalo nesse momento é a qualidade de gestão, né? E avaliando o modelo de negócio do futuro para esse segmento de equipamentos médicos, eu não vejo mais, em 10 anos, as empresas de equipamento médico vendendo apenas equipamentos médicos. Elas vão ter que entender o negócio dos seus clientes melhor que eles próprios e conseguir dar contribuição em termos de solução. E aí vem o tema de gestão. A indústria de equipamentos não está preparada para isso ainda. O profissional da indústria de equipamentos não tem a dimensão do tamanho do problema que é a gestão hospitalar ou a gestão de um laboratório. Mas eu vejo que vai ser a única forma, daqui a uns 5, 10 anos, para a sobrevivência da indústria do equipamento e dar um pouquinho mais de ar para a área de serviço de saúde. Nós estamos tentando mudar dentro da GE o perfil dos nossos profissionais. O mercado é dinâmico, você não pode ficar parado, e o perfil tem que mudar. E tem que mudar no sentido de ter aquele profissional que a gente chama de demand generation, que ele entenda do ambiente do hospital, tenha conhecimento de tecnologia e, ao mesmo tempo, tenha um processo analítico muito forte, no sentido de dar aquela venda consultiva. Nós não temos isso. Temos 1 ou 2 aqui, mas esse não é o normal. E a gente percebe que no processo de consolidação, principalmente da área privada, eles também necessitam isso. Então, quer dizer, nós vamos ter que dar as mãos e buscar alternativas mais baratas e mais produtivas de sobreviver nessa cadeia. Não vejo de outra forma. E, nesse sentido, foi que nós inauguramos agora, recentemente, um centro de educação em parceria com o Senai em São Paulo. São quase 100 metros quadrados de área, abordando cursos de extensão para médicos. Nós estamos trabalhando em conteúdos com o próprio Senai na área de graduação, e o objetivo aqui é preparar melhor, qualificar melhor a mão de obra para essa área, né? Então, enfermeiras, técnicos, biomédicos e principalmente médicos também, porque nós fizemos uma pesquisa, obviamente relacionada aos nossos equipamentos, de quanto daquilo que foi comprado é utilizado. 30%. Então, você gasta $1 milhão numa ressonância magnética e o médico ele utiliza 30% dos softwares ou 30% dos benefícios que aquilo pode te dar, depois de extensa e desgastante processo de negociação. Então, o que a gente resolveu é montar uma estrutura muito, muito moderna que vai tentar atacar isso. Primeiro, preparar os profissionais dentro da empresa para entender melhor o negócio do cliente e dar essa venda consultiva. E, segundo, promover cursos de extensão para médicos para utilizar melhor a base instalada que eles já têm, em vez de ter que comprar novos equipamentos que às vezes não são necessários, né? Excelente. João. Olha, eu acho que eu estou alinhado com os colegas aqui em relação às necessidades. Eu chutaria num Pareto aqui 80-20, ou seja, 80% gestão, 20% de financiamento. Eu vi uma analogia outro dia que eu gostei muito: o sistema parece um balde furado. Então, botar mais água dentro do balde, o dinheiro vai vazar. Então, a questão é remendar realmente para usar o balde efetivamente como ele deve ser usado.
de fato, o sistema de saúde ele é muito caro. Para você montar um hospital da base de uma rede DOR, por exemplo, cada unidade hospitalar da rede DOR, em média, são uns 200 milhões de reais. Isso, ao contrário, você vai fazer um laboratório, um DASA, um lab, estudo, você vai gastar no máximo uns 10 milhões, alguma coisa assim, só para ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, né? E para você botar um bicho desse para operar, você cria endividamento, de fato. A Rede DOR sofreu um grande impulso numa associação com o BTG há 4 anos, que fez com que ela passasse de unidades soltas para uma rede, a maior rede privada não vinculada a plano de saúde no país. É o que nós somos no momento, com uma associação bancária, com um banco de financiamento. A gente acha que o Congresso precisa definir ainda uma regulação, uma lei, na qual existe uma restrição do capital estrangeiro ser investido dentro da área assistencial de saúde. A gente entende que isso não existe em relação à indústria farmacêutica, isso não existe em relação à seguradora de saúde, haja visto a compra recente da United, da Mil pela United Health. Então, com tantas regras que são seguidas, com tantas tão visível, tão transparente a função, por que isso não pode ser colocado na mesa e não ser discutido, né? Aquela velha máxima: o transporte aéreo também é estratégia. Pois é, porque quando você viaja de distância, você viaja de lã, na verdade, né? Então, a gente sabe que as coisas não mudaram tanto assim. A TAM continua sendo uma excelente empresa, etc. Então, a gente acha que isso precisa ser discutido, a gente acha que isso é uma coisa que dinamizaria mais e que a gente conseguiria aumentar ainda mais a escala, porque hoje em dia quem tem escala sobrevive, quem não tem escala morre na praia. Cláudia. 2-1, acabou o tempo. Eu concordo com todos, eu acho que o dinheiro que tem que ser colocado não é o dinheiro que tem que vir de outro lugar, e sim da otimização e das sinergias que tem que existir na gestão e nas estruturas, e as estruturas melhor pensadas, e aí a gente está falando desde redes criadas que têm que ser pensadas adequadamente para a utilização adequada, e a gente tem um país continental. Então, eu acho que todos já falaram o necessário, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem um país, quando a gente pensa numa estrutura de formação, como o Dário falou, a gente tem que pensar em estar formando aquele médico de lá também com alguma tecnologia que ele possa ver e acessar, porque senão a gente vai ter um conglomerado vindo em cidades ou em centros, regiões metropolitanas, como hoje a gente tem, com demandas que estão todas engargaladas. Acho que nós temos que pensar nisso, não quer dizer que tem que ir uma ressonância 3 Tesla ou 7 Tesla para o Amazonas, mas eles têm que ter o mínimo necessário para não precisar ir para uma cidade maior. E isso tem que ser pensado na cadeia toda. Eu acho que quando a gente olha a indústria farmacêutica, que hoje eu aprendi muito aqui, ouvindo alguns colegas falarem, a indústria farmacêutica passou por uma maturação. Quando se lança um novo medicamento, e ele já passou por todas as fases do clinical trial até o lançamento, até desde da primeira fase à última fase, no momento que ele é lançado, se ele é uma tecnologia diferenciada, se ele traz algum benefício novo, ele sai com um preço determinado para o que ele consegue promover ao paciente. Hoje, quando a gente tem uma tecnologia nova, eu estava falando isso com o Dário agora há pouco, se a gente tem uma ressonância de meio Tesla, ou uma ressonância de 3, ou na universidade daqui a pouco de 7 Tesla, o valor que é remunerado nesse financiamento é o mesmo. Então, quem vai querer investir? Quem realmente acredita, quer investir, quer ter o novo, porque o valor remunerado por esse exame ou por esse paciente é absolutamente o mesmo na emergência, dentro do laboratório, ou para um exame de microbiologia automatizado, ou um exame manual que seja feito numa cidade pequena. Então, esse repensar, que eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem, olhando para todos os players, a gente olhando a farma e aprendendo um pouco com a farma, a gente olhando os hospitais, a fonte pagadora e o diagnóstico. Eu acho que os 4 atores juntos conseguem contribuir e trazer esse dinheiro que a gente não precisa colocar, e sim que a gente possa aproveitar para otimizar. Bom, nós estamos com o nosso tempo já esgotado. Eu queria, basicamente, fazer 30 segundos aqui de um comentário. Fico feliz de ver meus colegas da saúde suplementar abrindo mão de recursos. Na saúde pública, eu diria que esse percentual é um pouquinho maior.
Mas, brincadeiras à parte, quer dizer, não há dúvida, eu quero aqui dizer que concordo plenamente de que existe uma oportunidade enorme de gestão, existe um dever de casa, na verdade, enorme para ser feito na área da gestão. A gente tem muita oportunidade de aumento de eficiência do sistema público, do sistema privado, de uma forma geral. Queria marcar aqui essa concordância, queria marcar aqui também a concordância em relação ao preparo dos recursos humanos. Nós estamos numa crise grave, de todas as cores que se possa imaginar. Já demorou, nós precisamos de alguma coisa para amanhã, porque o que chega hoje ao mercado de trabalho está muito complicado, muito difícil para manusear as tecnologias mais simples ou até mesmo para executar as tarefas sem tecnologia nenhuma envolvida. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem. E o terceiro ponto, talvez acrescentando um detalhe, ressaltando ainda o que já foi discutido, que essa nossa capacidade de melhoria de gestão, ela passa por vários vetores. Um deles, com certeza, é a nossa capacidade de gerar informação gerencial adequada, seja da gestão clínica, seja da gestão do back-office do sistema. E aí é que eu vejo a grande oportunidade para o futuro, que a gente vai ter que ter sabedoria para construir, não é uma construção fácil, ao meu ver, mas é ter esta política de informação, esse sistema de informação que permita uma gestão melhor, focada e centrada no cidadão, e que, a partir daí, o elo e a interação entre a saúde pública e a privada possa se dar de forma concreta e a gente busque, de fato, uma eficiência do sistema de saúde brasileiro, nos seus capítulos suplementar e público, mas que, em última análise, de fato, traria oportunidades de eficiência muito grandes para as partes envolvidas e, obviamente, para o sistema como um todo, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é nesse contexto que eu vejo, e isso foi comentado aqui, nesse contexto que os prestadores de serviço, de fato, os vendedores, perdão, de device, deverão e poderão crescer, na verdade, participando desse processo de construção desse sistema de gestão, da construção de avaliação da eficiência desse sistema e da integração desse sistema, que é absolutamente fundamental para que não haja redundância de processos ofertados desnecessariamente, que isso são milhões e milhões de reais que nós desperdiçamos a cada dia no Brasil, só com redundância de processos. Então, agradecer aqui a todos, sabedores dos desafios para que nós trabalhamos com saúde no Brasil, quer seja pública, quer privada, mas é um desafio que eu tenho certeza que orgulha todos nós, quer dizer, com todas as dificuldades e com todos os desafios que foram aqui discutidos e que estão aqui colocados. A gente tem um país de 200 milhões de pessoas com um sistema universal, uma saúde suplementar funcionando, crescente, saudável, avançando nos seus aspectos absolutamente justos e colocados do resultado do negócio. O Sistema Único de Saúde, por mais dificuldades que possa ter, ele avança consideravelmente no país. E a gente tem uma história bonita para contar e que vai ser, ao meu ver, ainda mais bonita e ainda mais forte na medida em que essas partes tiverem as habilidades necessárias para se integrarem. E isso passará obrigatoriamente por um sistema de informação focado no cidadão brasileiro, que não é difícil de fazer. Vou até que dar uma boa notícia, então. Nos próximos 30 ou 45 dias, a gente começa até primeiro núcleo de integração de informação clínica entre unidades públicas na cidade do Rio de Janeiro. São eventos raros no país, ou seja, uma unidade vai estar vendo o dado clínico da outra, que vai poder ver o prontuário médico de uma terceira. A gente vai estar trabalhando isso agora com 6 unidades públicas de saúde, que é um sistema de informação completamente agregável ao futuro. A gente está construindo isso de uma maneira absolutamente de possível agregação com outros sistemas públicos e privados na frente, centrado no cidadão como ponto de partida desse desafio que nós temos. Não há como fazer gestão de sistema de saúde quando a gente não sabe a história clínica do nosso cidadão, do nosso usuário, do nosso cliente, minimamente, e quando a gente não tem as informações de back-office que permitem a gente identificar quais são aqueles usuários de maior custo, menor custo, gerenciá-los, não no sentido da redução do custo per se, mas na direção da eficiência do sistema. E eu não tenho a menor dúvida que eu elencaria, junto com aqueles que foram aqui colocados, essa questão como uma questão central para que a gente possa avançar. Muito obrigado a todos. Marcelo, tem alguma pergunta bombástica? Não, né? Muito obrigado, então. Queria agradecer a todos. Eu só queria fazer uma observação.
Poxa vida. Mas não vai demorar. Eu prometo isso, porque todos temos fome e temos um almoço lá servido. A Conceição, presidente da CODIM, ouviu um tema que é um tema crucial que foi compartilhado entre todos. Formação de pessoas, qualificação. Queria só passar o microfone, então, Conceição, por favor, você senta aqui, só faz um comentário muito rápido, que você se levantou com muita ênfase e falar, temos sim alguma coisa interessante. Eu queria colocar para os empresários e para as pessoas do setor que o Rio de Janeiro, enquanto política pública, desenvolveu um programa da minha secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Educação, que eu acho que, assim como a UPA, ele é um programa que ele vai, com certeza, ser copiado pelo Brasil todo. Ele chama Dupla Escola, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da escola da OI, né? Que ela é chamada Escola da OI, mas ela não é a escola da OI, ela é a escola do Estado do Rio de Janeiro. Ela é considerada pela Microsoft a segunda escola mais inovadora do mundo, está entre as 20 escolas mais inovadoras do mundo, e é numa parceria em que a graduação do segundo grau, né, as cadeiras do segundo grau, são dadas junto com uma especialização ou uma formação complementar, atendendo às demandas do mercado. Então, hoje nós temos 20 escolas dessas já espalhadas pelo Estado, temos processo para várias, temos algumas em dupla escola bilíngue, né? Então, nós temos as 3 primeiras escolas públicas bilíngues do país, inglês, espanhol e francês, todas em parcerias com o governo americano, com o governo francês, com o governo da Espanha, ou seja, são parcerias em que eles não vão ter só o aprendizado da língua, vão ter o aprendizado da língua e o aprendizado da história, da cultura da língua, né? Então, durante 3 anos, é uma coisa que acontece na formação do segundo grau. A rede pública estadual ela forma, por ano, 800 mil alunos. Então, são 800 mil crianças, quando que, na verdade, ela pega um pouco também do primeiro grau. Mas, vamos lá, 60% disso saem daí pronto para ir para o mercado, com 18, 19, 15, 16, 18, 19 meninos prontos para, de repente, trabalharem com isso. E o Eduardo Cruz, citado de manhã, a gente aproximou ele na ideia de fazermos uma dupla escola da saúde. Então, nós estamos precisando de parceiro. Não, a gente não está precisando de dinheiro, a gente não está passando por chapéu. O Estado tem uma política de formação educacional bacana, séria, tem um secretário espetacular, com visão de mercado. A gente está precisando de parceiro. Já passei isso para a GE, não tive a oportunidade de passar para a Philips, mas queria que vocês entendessem que isso soluciona o problema de mão de obra. Não do setor da saúde, mas de qualquer setor importante para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Obrigado. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, hein? Bom almoço, obrigado pela presença.